Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública de hoje. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos e suas famílias. Fiquem atentos. Logo, logo daremos início à reunião pública que faz parte da campanha educativa A Vida Continua e abordará o tema A Vida no Plano Espiritual. A morte não existe. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos e suas famílias. Organize também a sua água para ser fluidificada. Coloque em um recipiente, já deixa aí pertinho, pois ao final nós teremos o tratamento espiritual à distância. Vamos em cânticos saudar a Jesus, eterno amigo das crianças, nosso guia e luz. Ó amigo Jesus, nosso protetor, dai-nos a luz pura do vosso santo amor. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Amigo Jesus. Olá, boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Juscelia. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, nós queremos cumprimentar a todos. Nós, daqui a pouquinho, iniciaremos a nossa reunião pública de hoje. Então, se organize. Organize seu recipiente com água para ser fluidificada, que logo mais nós teremos tratamento espiritual à distância. Nesse momento, nós queremos também cumprimentar as diversas casas espíritas que são patrocinadoras desse momento. Esse momento ele é promovido pela Concafras PSE, em parceria com essas diversas casas espíritas do Brasil. E nós estamos sendo transmitidos pela TV Mundial de Espiritismo. Então, recebam todos o nosso abraço carinhoso. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à reunião pública de hoje. Se organize aí. Uma gota de chuva caiu, um riacho pequeno formou, o riacho transformou-se em rio, e no mar logo se completou. A semente também é assim, hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui, na maior confraternização. A campanha foi quem demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos num
uma só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, está sozinho mais, e as marcas do destino o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, nós queremos convidá-los para iniciarmos a nossa reunião pública com uma prece. Busquemos, então, fechar os nossos olhos, manter o nosso coração quietinho, silenciar a nossa mente. Sintamos a presença de Jesus em nossos lares e nos deixemos envolver por essas doces vibrações que emanam do coração generoso do Cristo amigo. Senhor, nós buscamos estar contigo. Queremos te rogar, Mestre, abençoe esse momento de reunião pública que teremos, onde, Senhor, os teus ensinamentos alimentam, confortam e consolam nossas almas na compreensão
de que o desencarne, Senhor, é um processo natural na caminhada evolutiva de todos nós. Que a tua bondade e misericórdia abençoe os nossos lares, alegre os nossos corações, infundindo esperança em todos nós. Abençoa, Senhor, a nossa reunião pública de hoje, que rogamos-te, Mestre, que nos abençoe a fim de iniciá-la em teu nome. Sê conosco, Jesus querido, hoje, agora e sempre, e que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Juscelia. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Rede Concafras. Isso mesmo, que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe a todos vocês e suas famílias. A nossa palestra de hoje, né, Bárbara, é uma palestra especial. A nossa reunião pública especial faz parte, meus irmãos, da campanha educativa A Vida Continua e abordará o tema A Vida no Plano Espiritual, a Morte Não Existe. Esta campanha educativa é desenvolvida por diversas casas espíritas e se amplia agora no mês de novembro. A palestra de hoje é promovida, como a Bárbara bem colocou, pela Concafras PSE, em parceria com diversas casas espíritas no Brasil, sendo produzida e transmitida nesse momento pela TV Mundial de Espiritismo. Então, sejam todos bem-vindos. Queremos lembrar que, ao final, nós teremos o tratamento espiritual à distância. Providencie aí um recipiente com água para ser fluidificada. Nesse momento, nós queremos passar a palavra à Bárbara, que fará a apresentação do palestrante de hoje. Muito bem. A nossa palestra, como a Juscelia já disse, tem como título A Vida no Plano Espiritual, a Morte Não Existe. E hoje temos a grata satisfação de ter conosco nosso companheiro Wagner Nogueira, da cidade de Goiânia, trabalhador do Centro Espírita Irmão Áureo. Ele que fará a explanação do tema para nós. Seja bem-vindo, Wagner. Jesus. Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, que Ele possa trazer paz, harmonia, tranquilidade, serenidade aos nossos corações e bênçãos à nossa família. No mês de novembro, nós realizamos nos Centros Espíritas a campanha educativa A Vida Continua. Essa campanha visa trazer conhecimento, esclarecimento, consolo à luz da doutrina espírita em relação à questão da morte, ou seja, o retorno de nossas almas, dos nossos entes queridos, para o plano espiritual, através do processo natural que aqui, no mundo material, nós chamamos de morte. O tema da nossa palestra, do nosso diálogo fraterno, é a vida no plano espiritual. A morte não existe. Então, é a partir dessas premissas que nós vamos conversar um pouco. Então, nós temos nesse mês de novembro, em particular o dia 2 de novembro, um dia em que as pessoas, de um modo geral, relembram os seus entes queridos que já partiram desse mundo físico para o mundo espiritual. E aqui nós temos alguns questionamentos que você certamente já fez, ou faz, ou às vezes até fará, Por que nós tememos a morte? Como superar esse temor da morte? Para onde eu vou e para onde nossos entes queridos foram após a morte? Como encontrar consolo ante a perda de pessoas que amamos? Como é a vida após a morte? Talvez seja essa última pergunta a que mais instiga
os nossos corações, as nossas mentes, pois não sendo a morte o fim, vamos dizer assim, da existência do espírito, como é que é então essa vida após a morte? Então, meus irmãos, a falta do conhecimento da vida espiritual traz dúvidas como essas que nós relacionamos. E essas dúvidas costumam trazer angústia, dor, sofrimento, às vezes revolta contra Deus, revolta contra determinadas situações que acontecem conosco. E com certeza, tudo que acontece conosco tem um porquê, tem uma finalidade e também tem um objetivo de trazer algum aprendizado para nós. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o conhecimento espiritual faz com que a compreensão da vida após a morte, né, seja mais ampla e que a dor momentânea da separação seja também abrandada. Pois a gente sabendo que a morte não existe, que é apenas uma passagem do mundo físico para o mundo espiritual, e compreendendo que continuamos a ter os mesmos sentimentos, a mesma individualidade, certamente a nossa visão de vida física e espiritual é ampliada. Então, o conhecimento espírita faculta essas possibilidades, né, de, a partir desse conhecimento, né, termos mais facilidade para entender, compreender e aceitar o fenômeno da morte. Mas nós vamos pegar aqui inicialmente alguns conceitos espíritas, né, que estão lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. É uma obra composta de 1019 perguntas, 1019 respostas, em que Allan Kardec, dentro do seu espírito, né, de organizador, uma alma elevada, elaborou essas perguntas e dirigiu essas perguntas aos espíritos superiores que foram respondendo gradativamente, de maneira que Kardec organizou essa obra maravilhosa, e eu tenho certeza, você, meu amigo, você, minha amiga, que tem dúvidas dos porquês, né, da vida que a gente às vezes formula, vai encontrar nessa obra, o Livro dos Espíritos, as respostas, né? Então, nós vamos nos valer inicialmente da pergunta 134 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o que é alma? O que é alma? E os espíritos superiores responderam numa resposta curtinha: um espírito encarnado. Bom, sendo então a alma espírito encarnado, a alma já existia antes de encarnar, né? Então, é muito importante isso. Deus nos criou, né, em espírito, né, dotados de livre-arbítrio, de consciência e de responsabilidade, e a nossa alma, ou nosso espírito, existimos antes do corpo físico ter sido criado, ou seja, antes dele ter sido gerado. E Allan Kardec, na pergunta 134A, ainda avançou um pouquinho mais esse questionamento aos espíritos superiores, que era a alma antes de se unir ao corpo, ele era espírito. Então, nós temos aqui vamos dizer assim, uma organização pedagógica para Allan Kardec para distinguir o que é a alma, ou seja, o espírito encarnado, e o que seria propriamente dito o espírito, seria, vamos dizer, o espírito liberto do corpo físico. Mas, na essência, tudo é espírito, né? Então, o que seria, então, a morte? Considerando que o espírito existia antes de reencarnarmos, ou seja, antes de nascermos, e o espírito continuará a viver depois da nossa morte, ou seja, depois do nosso desenlace. Então, nós trazemos aqui um conceito muito interessante do espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, uma obra interessante, muito interessante, que define a morte da seguinte forma: morte significa cessação completa da vida do homem, do animal e do vegetal. Então, a morte seria o quê? Né? A cessação orgânica, a vitalidade, né, do ser humano, né, dos animais e também dos seres vegetais. Ou seja, não existe mais vitalidade.
não existe mais aí princípio vital. Portanto, ocorre aí o fenômeno da morte. E Emmanuel, né, no livro Consolador, traz para nós uma definição muito bacana, né, um exemplo muito bacana para a gente simplificar o processo da morte. Ele diz o seguinte: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. Né? Vamos só trazer aqui, por exemplo, uma situação. Vamos supor que eu estou aqui, né, falando com vocês, e de repente chega para mim uma passagem, né, uma passagem de avião, só de ida para um país distante. E quando eu recebo essa passagem, eu só tenho uma opção: eu vou ter que embarcar nessa viagem. E na maioria das vezes, né, como acontece com o processo da morte, eu não vou ter condição de avisar, de despedir, né, de dizer para os meus entes queridos para onde eu vou, como eu vou ficar, como é que nós vamos nos comunicar. Então, a morte poderia ser comparado a isso, né, a mudança de uma cidade para outra, ou de um plano físico para o plano espiritual, certo? Mas essa mudança não significa o fim. Aliás, né, vale lembrar, vale ressaltar que nós já nascemos muitas vezes e nós já morremos, ou seja, já desencarnamos muitas vezes. E haveremos de nascer muitas vezes ainda e haveremos de desencarnar muitas vezes ainda. Por quê? Porque o processo reencarnatório, o processo desencarnatório faz parte da pedagogia divina para o nosso processo de evolução. Ou seja, em cada existência física a gente aprende algo, né, corrige as possíveis faltas nossas e avançamos no processo evolutivo. Daí a necessidade de nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Bom, na pergunta 155 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, como se processa, como se opera a separação da alma e do corpo, ou seja, como é que é isso, né? Vai haver a morte, vai haver o desencarne, como é que se opera essa separação do corpo físico e da alma? Nós temos a seguinte resposta a essa pergunta feita por Allan Kardec, resposta dos espíritos superiores. Rotos os laços, ou seja, corrompidos, fragilizados os laços que retinham o espírito, ou seja, a alma, no corpo físico, ele se desprende. Ou seja, nós temos um processo natural, por exemplo, o desencarne por idade. A pessoa vive muitos anos, o corpo vai se desgastando, a energia vital vai desaparecendo, a saúde vai, né, se fragilizando. E acontece um processo natural, que a gente fala assim, morreu de morte natural. O que aconteceu com isso? Houve um desprendimento natural do corpo, do espírito do corpo físico. A energia vital que mantinha aquele corpo vivo, né, operante, já não existe mais, né? Então, ocorrendo então esse desenlace, essa ruptura dos laços fluídicos que une o corpo físico ao corpo espiritual ou perispírito, esse é o processo, então, que nós denominamos de morte. Então, nessa pergunta 155, no item A, Kardec avança mais um pouquinho nesse questionamento. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Ou seja, esse processo de desencarne, esse processo de desenlace, de desligamento do espírito, né, do corpo físico, ele é feito de forma abrupta, né, ou há um processo de transição? Aí os espíritos responderam, os espíritos superiores responderam isso em linhas gerais. Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam
esses laços se desatam, não se quebram. Então, essa resposta ela é muito importante até para a gente entender não só o processo de desencarnação, mas o processo também de libertação do espírito após a sua desencarnação, após a constatação da morte do corpo. Nós temos uma figura aqui extraída de um curta-metragem espírita, de produção da TV Mundial de Espiritismo, baseado numa obra de André Luiz. Esse vídeo chama A Morte de Dimas. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, vai lá no YouTube e procura A Morte de Dimas, é da TV Mundial de Espiritismo. Então, nós temos aqui um corpo físico, ou seja, uma pessoa que chegou ao fim da existência orgânica, seja por uma questão da própria idade, ou, no caso, uma doença. Aqui nós temos um desencarne, né, de Dimas. E aí nós vemos logo acima, gradativamente, o espírito, ou melhor dizendo, o perispírito dessa pessoa sendo desprendido do corpo. O perispírito é o corpo espiritual, é a vestimenta que o espírito tem no mundo espiritual. E aí vocês podem observar que nós temos alguns laços, né, alguns fios ligando esse corpo. Então, o processo de desencarnação, ele se dá lentamente, gradativamente, né? Então, daí a importância, na maioria das vezes, da gente aguardar um determinado tempo, né, entre o desencarne, né, e, por exemplo, eventual cremação, né? Então, normalmente, dentro do processo do velório, né, ao desencarne, há um processo de velório, e pode estar acontecendo nesse intra aí ainda esse desligamento. Mas nós temos desencarnes de forma abrupta, né, como o caso de acidentes de veículo, né, acidentes automobilísticos. Com certeza, esse processo de desligamento ele se torna um pouco mais complexo, mas a espiritualidade superior tem mecanismo para poder atender essas situações. Mas vamos adiante. Então, sendo a alma, né, vamos dizer, o espírito encarnado, quando há o desencarne, ele se torna novamente, apesar de não ter perdido essa propriedade, essa dominação, o nome de espírito, né? Então, o espírito seria, né, a alma, né, desencarnada. Bom, aí vem uma pergunta: desencarnou um parente, um ente querido, ou nós mesmos, e como é que é? Como é que fica? Eles vão para onde? Eles ficam aonde? Tem uma região determinada? Kardec, na pergunta 87, fez essa pergunta também. E vale a pena a gente conferir a resposta, né? Então, Allan Kardec perguntou: ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos superiores responderam: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Nós temos aqui uma figura interessante, né, de uma criança dormindo e um espírito ao lado dela, que pode ser o seu anjo da guarda, que pode ser um parente querido, né? Então, os espíritos que se afinam conosco, eles periodicamente ou constantemente estão ao nosso lado. Então, quando nós desencarnamos, né, devemos, vamos dizer assim, seguir a orientação dos espíritos superiores que nos conduzem nesse processo de readaptação no mundo espiritual, mas quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vamos dizer assim, apelam ou relembram para um ente querido, é comum estarmos aí em contato com eles, né? E ao nosso lado estão os espíritos que nos assistem, que nos auxiliam, e às vezes também espíritos necessitados que nós atraímos, né, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, né, pela forma nossa de pensar e de agir. Então, como é que seria, então, vamos dizer assim, o espírito liberto do corpo, apesar que os espíritos, de uma forma ou de outra, estão em contato conosco constantemente? Existe, vamos dizer assim,
locais que esses espíritos podem ser encaminhados, né? Sim, existem determinadas regiões no mundo espiritual, chamado colônias espirituais, né? ou outros locais, em que os espíritos, vamos dizer, continuam a ter as suas experiências de aprendizado, suas experiências, né, em torno das lições que ele precisa aprender. Ele revê seus amigos, seus parentes, seus entes queridos. E aqui a gente destaca as obras do espírito André Luiz, a maioria delas psicografada por Francisco Cândido Xavier, publicada pela Federação Espírita Brasileira, numa coleção de 13 livros, né? muito bem denominada de A Vida no Plano Espiritual. Então, nós sugerimos a você que tem dúvidas, que não conhece ainda como é a vida do espírito, como é que é a vida no mundo espiritual, que utilize essas obras de André Luiz para poder você conhecer melhor. Então, nós temos aí a primeira obra, que é o livro Nosso Lar, né, que virou filme, a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. Esse livro publicado em 1944, ou seja, em 2023, agora nós temos 79 anos de publicação desse livro, e que é um livro revelador, com outras obras de André Luiz aqui, e que gradativamente, né, a humanidade terrena está tomando posse desses conhecimentos, seja pelas revelações de ordem espiritual, seja pelas revelações da própria ciência, né? Que hoje nós temos tantas pesquisas, hoje não, desde muito tempo, o trabalho de Kardec começou por pesquisa, de conhecer o fenômeno da comunicação, né? E chegando à conclusão que eram os espíritos desencarnados que estavam promovendo aqueles fenômenos. Então, nós temos aí, além do livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, publicado em 1944, na sequência, Missionários da Luz, 1945, 1946, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, 1947, o livro Libertação, 1949. Aí nós temos um pequeno distanciamento, porque houve várias outras publicações, psicografias de Chico Xavier, e André Luiz retoma, então, em 1954, com o livro Entre a Terra e o Céu. Posteriormente, nesse mesmo ano, né, nos domínios da mediunidade, Ação e Reação em 1957, Evolução em Dois Mundos em 1958, Mecanismo da Mediunidade 1960, Sexo e Destino 1965, e por último essa coleção, né, da Vida do Plano Espiritual, obra de André Luiz, Espírito André Luiz, e A Vida Continua, 1968. Então, se os irmãos, os amigos forem observar, num lapso de 14 anos, de 1944 a 1968, nós temos 13 obras maravilhosas, psicografadas por Chico Xavier, de autoria espiritual de André Luiz, né? E nós temos aí a constatação de como é a vida no mundo espiritual. Isso sem dizer de outras obras que nós vamos conversar daqui a pouquinho, que comprovam que a morte não existe. A morte, como definido por Emmanuel, é mudar de uma cidade para outra, ou seja, de um plano físico para um plano espiritual. Então, André Luiz foi e continua sendo muito feliz com essas obras, que apesar de todos esses anos, né, trazem revelações importantes a nós encarnados. Nós queremos pedir licença e chamar a atenção de vocês para a obra Nosso Lar, que virou filme, né? Quem quiser conhecer um pouquinho do mundo espiritual e a experiência de André Luiz quando ele chegou na colônia Nosso Lar, nós vamos relembrar alguns fatos, né? Está no livro, né, de forma fidedigna, e está adaptado, né, pela produção cinematográfica, né, no filme Nosso Lar. Ressaltando que nós vamos ter aí, né, talvez logo em breve, isso já é certeza, o Nosso Lar 2, que seria a continuidade dessa obra, que seria o livro Os Mensageiros. Então, André Luiz relata que lá na colônia Nosso Lar existem campos, florestas, mares, rios, habitações, jardins, educandários,
hospitais, pomares, enfim, tudo aquilo que nós temos aqui no ambiente físico. E às vezes a gente até pensa que, nossa, o mundo espiritual é uma cópia daqui. É o inverso. O mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós temos as famílias, as relações entre as pessoas de amizade, de aprendizagem, há o preparo, vamos dizer assim, para a nova encarnação, o planejamento reencarnatório. Então, nós temos lá, como no caso do nosso lar, grandes edificações, estruturas, né? Preparando, recebendo, assistindo e orientando os espíritos, né? Que retornam ao mundo espiritual. Então, é importante entender, você, meu irmão, minha irmã, que o seu ente querido, aquela pessoa que você mais ama, ou as pessoas que você mais ama, que já mudou do mundo físico para o mundo espiritual, ou seja, ele continua vivendo. Ele continua vivendo as experiências que o seu coração, né, com seus sentimentos tem. E num ambiente físico, muito mais físico, né, do que o que a gente conhece aqui. Porque o ambiente espiritual, ele é real, né? As experiências do mundo espiritual, ela é real. Então, nós vemos aqui o diálogo no livro Nosso Lar, de André Luiz tirando dúvidas com Lídias, com Tobias, com Dona Laura, né, com Clarencio. Então, nós vimos aí que André Luiz ficou maravilhado com essas descobertas e ficou tão maravilhado que nos trouxe esses conhecimentos através dessas obras maravilhosas. Mas eu queria convidar os amigos também a refletir, né, e a conhecer um pouquinho algumas outras obras que comprovam a existência do espírito, né, após a morte. Ou seja, relatos dos espíritos contando como é que é do lado de lá, quem ele encontrou, como é que foi a experiência do retorno ao mundo espiritual, o porquê, às vezes, de um desencarne traumático ou precipitado, um desencarne talvez em tenra idade, né? Então nós temos um livro maravilhoso chamado Enxugando Lágrimas, mensagens maravilhosas de pessoas que partiram dessa vida física para o mundo espiritual e narram suas experiências. Temos aqui o livro também Vida no Além, que segue o mesmo raciocínio, mensagens maravilhosas. Papai, mamãe, eu não morri, eu estou aqui, encontrei meu avô, minha avó, trazendo detalhes que os médiuns, ou o médium, né, que recebeu essa obra, não conhecia, que comprovam, que demonstram que a vida não existe e que a individualidade do espírito continua após o seu desencarne. Trouxemos aqui também uma outra obra que vocês podem procurar pela internet, em PDF, enfim, na livraria espírita aí da sua instituição ou outra instituição, né? Então, enfim, tem várias formas hoje de adquirir o livro. Um livro chamado Motoqueiros no Além. Muito interessante, meus amigos, de pessoas que desencarnaram em acidentes, né, oriundos, né, de acidente com motocicleta. Ou seja, será que houve um acaso? O porquê disso? Como é que foi o processo de desencarnação? Então, espíritos retornam, né, retornaram contando como foi. Crianças no além, mensagem do pequeno morto. Certamente nós temos aqui mamães e papais que, entre aspas, tiveram uma partida antecipada das suas crianças. Por que disso? Porque essa criança conviveu tão pouco tempo conosco? Porque uma doença avassaladora pegou ele em tenra idade e levou, cortando o coração de um papai e de uma mamãe. Então, nós indicamos o livro Crianças no Além e Mensagem do Pequeno Morto. Porque essas crianças, papai e mamãe, não morreram. Elas continuam vivendo e têm os laços do seu coração ligados aos seus. As tuas preces atingem e vai ao seu coração, como também, às vezes, as suas lamentações, as suas dores. Então, os laços do amor e da afinidade continuam.
Destacamos aqui para os jovens, né, 2 livros maravilhosos, O Mundo que Eu Encontrei. Temos aí a experiência do desencarne de um jovem alegre, elétrico, né? Podemos dizer assim, um conhecedor, um aventureiro, aquele que queria aprender muitas coisas, achando que teria uma vida existencial muito grande. E Luiz Sérgio desencarna ainda jovem. E voltando para o mundo espiritual, vai aprender muitas coisas. E aprendendo muitas coisas, faz como André Luiz, traz os seus relatos, são obras maravilhosas. Então, para o papai e para a mamãe, para o esposo, para a esposa, para o namorado, a namorada, ou parente, que teve um jovem que desencarnou, muito jovem, muito cedo. Olha aqui os jovens relatando que a morte não existe. Esse livro, Jovens no Além Também, muito interessante. E olha, amigos, que aqui nós estamos falando de alguns livros. Mas basta você ir numa livraria espírita ou entrar na internet, tem obras maravilhosas que relatam isso. E aqui a gente destaca, né, essas psicografias, né, de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e outros, né, médiuns aí, de notória, né, respeitabilidade, né, de moralidade. Temos um destaque aqui nesse livro, né, Por Trás do Véu de Ísis, do escritor Marcel Souto-Maior. Marcel Souto-Maior fez uma pesquisa de várias psicografias de Chico Xavier que relatavam, né, em particular, várias mães, né, que receberam mensagens de Chico Xavier. E a partir desse livro, né, Por Trás de Véu de Ísis, que surgiu aquele filme As Mães de Chico Xavier. Filme esse, né, maravilhoso, que conta a história de 3 mães, né, que tiveram desencarne dos seus filhos de forma diferente. Então, a mamãe que agora está aqui nos ouvindo, nos assistindo, nós vamos contar para você e para outros irmãos nossos uma dessas histórias. Ela está relatada lá no filme, né? No filme As Mães de Chico Xavier, com algumas adaptações, obviamente, né? Nós tomamos conhecimento que para produzir aquele filme As Mães de Chico Xavier foram estudadas em torno de 1000 mensagens, né? De espíritos, né? que desencarnaram, né? Pessoas desencarnaram através da psicografia de Chico Xavier, contaram aos seus parentes, seus entes queridos, como é que eles estão do lado de lá, contando detalhes, fatos que somente quem ficou aqui encarnado e o espírito desencarnado sabiam, ou seja, não eram fatos do conhecimento do médium ou dos médiuns, né, que recebem essas mensagens. Então, nós temos um relato aqui de uma dessas mães de Chico Xavier, que é o relato de um espírito que, naquela encarnação, viveu apenas 3 aninhos. Ele chama, né, porque a morte não existe, Rangel. Um menino que desencarnou após uma queda de uma bicicleta, aos 3 anos de idade. E o relato que nós temos posteriormente, né, que Rangel, ele numa encarnação passada, tinha tido um problema, né, reencarnatório, e que nessa existência iria desenvolver um aneurisma, ou seja, teria um problema aí que ele desencarnaria cedo. E no caso, essa queda da bicicleta já foi dentro de uma programação espiritual, ou seja, ele desencarnou na hora e nas condições exatas programadas para aquela reencarnação. Então, estava lá no centro espírita, a mãe de Tetel, ou de Rangel, né, e mais algumas pessoas, e o médium Chico Xavier recebeu essa mensagem que eu vou ler com vocês. Querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia. Então, nós temos aí a família, né, de Rangel ou de Tel presente nessa reunião em que Chico Xavier psicografou essa mensagem. Sou eu, o Tetel. Tetel era uma expressão, né,
usada entre os familiares, ou seja, entre a família, entre o núcleo familiar, para chamar o Rangel. Então, era um nome, um apelido carinhoso. E aí, o Tetel diz o seguinte: estou com meu avô Lico. Avô Lico era o pai de Célia, que é a mãe de Rangel. E com minha tia Gilda. Então, está aí o espírito de uma criança que continuou a ter as suas características, a sua individualidade, contando quem está do lado de lá e trazendo notícia para quem está do lado de cá. Vovô, ou seja, vovô Lico, me auxilia a escrever, porque estou aprendendo. Então, Rangel desencarnou muito novo, não tinha nem sido alfabetizado, mas é um processo de aprendizagem contínuo. Lembrando que o espírito não perde o patrimônio das aquisições que ele teve no passado. Então, estava o vovô Lico auxiliando o Tetel a psicografar naquele instante. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe Célia que não morri. Ou seja, uma criança voltou para dizer: eu não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor. Mas já estou mais adiantado que Mariana. Mariana era a irmã de Tetel, que, segundo os relatos da mãe dele, né, de Célia, ela não era muito, vamos dizer, disciplinada com os estudos, ou seja, um detalhe que o médium não sabia. E creio que Aguinaldinho, que é o irmão mais velho de Tetel, ficará satisfeito. Ou seja, coisas que somente a família ali conhecia. Papai, mamãe, vó Lia e tia Lé. Não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras. Aí a gente vê a questão fluídica também, né? Porque essa mensagem ela foi psicografada por Chico Xavier apenas 1 ano após o desencarne de Tetel. Então tem uma questão fluídica aí, de afinidade, de preparo também. Mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades. Então nós temos inúmeras mensagens que foram mencionadas aqui por nós, que estão contidas naqueles livros, né, citados, e outros que você, meu irmão, minha irmã, que sente a dor, às vezes a dificuldade da separação, não consegue compreender ou mesmo aceitar, vamos buscar na literatura espírita essa explicação e esse consolo. E eu queria fazer um convite para você. Você que ficou interessado pelo caso do Rangel ou pelos casos das mães de Chico Xavier, nós temos uma entrevista exclusiva no YouTube da TV Mundial de Espiritismo com algumas dessas mães, né? Uma delas, a Célia, a mãe do Rangel. Então, nós temos embaixo aí um link, certo? Depois você pega esse link, entra lá no YouTube da TV Mundial de Espiritismo e assista. Porque quando a gente conhece, amigos, como o mundo espiritual funciona, como se dá a vida do espírito após a morte, o consolo e a paz costuma residir em nosso coração. Mas quando a dor, porventura, apertar o seu coração, quando aquele sentimento de angústia te incomodar e você não conseguia, naquele primeiro momento, superar, primeiramente, busque Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então busque Jesus, busque a oração, busque a paz que Ele certamente te dará. E essa paz que você sente também será transferida a seu ente querido. E para que a gente não perca a oportunidade de auxiliar aqueles que já partiram, oremos por eles. Quando nós oramos em favor de um nosso parente, do nosso ente querido, que já partiu do mundo físico para o mundo espiritual, isso chega até ele como um bálsamo, como energias revitalizantes, como energias de estímulo. Então, oremos. A oração sempre é muito bem-vinda. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos abençoe e abençoe todos os nossos entes queridos.
muita paz, fiquemos com Deus. Que palestra boa, né, Bárbara? Como é bom a gente ouvir esses esclarecimentos. Nós queremos agradecer ao Wagner pela explanação de hoje, pelas reflexões que tanto nos esclareceram, nos trouxe esclarecimentos e informações. É que com a morte do corpo físico, o espírito continua a viver no mundo espiritual, carregando consigo as mesmas características, tendências, aptidões, virtudes e defeitos. Nós agradecemos muito ao Wagner pela explanação. E informamos aos amigos que durante o dia de finados nós teremos uma programação especial pelo canal do YouTube da TV Mundial de Espiritismo. Assista e compartilhe com os amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para você ficar a par de tudo que acontece por aqui. Se você gostou da palestra e quer continuar um pouco mais, a ter mais conhecimento sobre este assunto e sobre outros assuntos, participe da Concafras PSE. Um encontro espírita de muito aprendizado, de muitas trocas de experiências, que será realizado dias 10 e 13 de fevereiro de 2024, em 2 cidades do Brasil, em Palmas, no Tocantins, e Paracatu. Então, meu amigo, as inscrições já estão abertas. Acesse o nosso site. Bárbara, você vai para Concafras? Sim, vamos fazer nossa inscrição, né, pessoal, para a gente garantir nossa vaga aí nessa programação tão importante para nós. Muito bem, meus amigos. Agora, nós vamos passar para o nosso tratamento espiritual à distância. É muito importante que nós tenhamos a convicção do amparo amoroso de nosso Senhor Jesus, para que nós possamos auxiliar a espiritualidade a atender os nossos lares, as nossas necessidades, pois no momento do tratamento, os bons espíritos depositam o medicamento necessário a atender às nossas necessidades no recipiente com água que nós iremos separar. Então, que nós possamos acompanhar com bastante atenção o vídeo, mentalizando o amparo da espiritualidade superior, para que a gente possa receber o tratamento de acordo às nossas necessidades. Então, vamos acompanhar o vídeo que irá nos conduzir nesse momento. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum,
casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Vamos então, meus amigos, fazer a nossa prece de encerramento de mais essa transmissão. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos. Sintamos o Cristo de Deus a nos envolver nas bênçãos da paz, da harmonia. Sintamos o nosso lar protegido, envolvido pelas bênçãos de Jesus. Mestre amado Jesus, graça nós vos damos, Senhor, pelo conhecimento espírita, que nos liberta, que nos emancipa como espíritos imortais. Graça nós te damos, Jesus, pelo conhecimento, que nos faz entender que a vida continua, que nos faz entender, Senhor, que as despedidas são temporárias. Te rogamos, Jesus, que abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, que já partiram para a verdadeira vida. Te rogamos especialmente, Senhor, pelo nosso irmão Miranda,
que onde quer que ele esteja, possa receber as nossas melhores vibrações de amizade, de gratidão e de fraternidade. Envolve-nos com a tua paz, Senhor, e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, nós agradecemos a todos pela participação. Que Deus abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, o nosso lar. Abençoe aqueles entes queridos que já partiram desta vida corpórea e estão no plano espiritual. Que eles possam também receber as nossas vibrações de afeto, de carinho e se fortalecerem nelas. Que Jesus nos ampare a todos, que nós possamos ter uma noite tranquila, e nós queremos deixar aqui as nossas vibrações de gratidão a todos vocês. Fiquem em paz. Até mais, Bárbara, até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.